Alô, alô! Fala Rogério Francisco, professor formado em Portugal e com múltiplos anos de atividade em escolas portuguesas. Ora, como tornar fácil o que nos pode parecer difícil? Isto é uma coisa que dá que pensar, não é? Como tornar fácil o que nos pode parecer difícil. Ora, eu penso que há algumas estratégias. E vou passar a explicar aqui porquê. Então vamos lá. Ora, isto pode ser útil em determinadas quantidades, em determinadas situações da nossa vida em que precisamos utilizar conhecimento matemático para chegar a um resultado. Por exemplo, aqui temos 3 a dividir por um número que não sabemos qual é igual a 0,5, é igual a meia unidade. Bom, alguns de vocês podem dizer, eu já sei o resultado. Ok, ainda bem. Mas vamos partir do princípio que isto era uma determinada quantidade de alguma coisa que vocês tinham que dividir por um determinado contexto e tinha que ser, o resultado tinha que ser um determinado resultado. E aí podiam eventualmente não estar a ver diretamente a coisa. Bom, então vamos lá, primeiro passo. Quando há uma situação, estamos aqui a desenvolver o pensamento matemático, quando há uma situação em que olhamos para ela e isso não está nada claro, há como que um nevoeiro mental, uma das estratégias, escuta bem com atenção aquilo que eu vou falar, uma das estratégias para dissipar esse nevoeiro é imaginar uma situação idêntica que seja extremamente fácil. Então vou passar a explicar. Por exemplo, ora, ponta grossa, ponta fina. Ponta fina é deste lado. Estes marcadores são uma maravilha. Então vamos lá. Vamos imaginar uma situação que eu penso que é muito interessante devido à sua simplicidade. Vamos imaginar que temos o seguinte: 10 a dividir por 2 igual a 5. Ok, 10 a dividir por 2 igual a 5. Se isto para vocês é uma situação muito fácil, impecável. Se não é muito fácil, o ideal é, num determinado contexto matemático, escolherem uma situação muito fácil para ver com clareza depois qual é o caminho a seguir na situação que vocês não estão ainda a ver. Então eu vou passar a explicar. Ora, 10 a dividir por 2 igual a 5. Ok. Vamos imaginar que tínhamos de calcular aqui o primeiro número, ou seja, o nosso dividendo. Lembrando que 10 é o dividendo, eu até vou mudar de cor para fazer aqui uma apresentação mais colorida. Ora, 10 é o nosso dividendo. O 2, ainda vou mudar de cor novamente. O 2 é o nosso divisor. Ora, como temos ali verde, até vou passar para outra cor. Ora, o 2 é o nosso divisor. E o 5, vou usar preto, raramente uso preto. E o 5 é o nosso quociente. Ok. O dividendo divide pelo divisor, que é 2, e o resultado igual ao nosso quociente. Certo? Ok. Então, vamos lá aqui à nossa dinâmica. Então, escuta com atenção. Vamos imaginar que o 10 não era conhecido. Isto é uma situação em que o nosso cérebro vê rapidamente como é que se chega ao 10. Como é que se chega ao 10 aqui? É 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai nos dar o 10. Tranquilo. O nosso cérebro vê isto instantaneamente. Então, aqui nós não precisamos de descobrir, de calcular o dividendo. Precisamos de calcular é o divisor. Ou seja, precisamos de saber qual é que é o número que vem nesta posição, o divisor. Então vamos imaginar que não conhecíamos o divisor, que é o caso aqui. Aqui o nosso cérebro vê rapidamente que 2 é igual a quê? A 10 a dividir por 5. 10 a dividir por 5 é igual a 2. Isto para o nosso cérebro é imediato.
ok? Se por alguma razão este não for o exemplo mais adaptado para cada um de vocês, ou para alguém, pode fazer um exemplo com os números que quiser. Este exemplo, para mim, soa-me perfeitamente bem. Se tiver uma situação em que eu não me lembro, por alguma razão, eu rapidamente faço aqui um exemplo com números pequenos, o meu cérebro, isto salta logo à vista. É impecável. Então já sei que, para conhecer o divisor, nós queremos conhecer o divisor, ok? Vamos fazer 10 a dividir por 5. Dividendo a dividir pelo quociente. 10 a dividir por 5. Isto vai ser igual a 2. Então o que é que temos que fazer aqui? Temos que fazer exatamente isso. Temos que fazer 3 a dividir por 0,5. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. 3 a dividir por 0,5 vai ser igual ao nosso divisor. Então é isso que temos que fazer. Perdão. Então vamos lá. Ora, podemos aqui fazer isto de diversas formas. Por exemplo, podemos fazer 3, transformar aqui 0,5 numa fração decimal, 5 décimos. Lembrando que uma fração decimal, escrevemos aqui o número como se não houvesse vírgula, como se não houvesse zero, é 5. E depois em baixo, como só tem uma casa decimal, escrevemos apenas um zero. 10. 1 e um zero. Há um vídeo que eu explico isto, mas basicamente é esta situação. Aliás, a própria leitura, se reparares, isto aqui tenho 5 décimas, repara na leitura do número, 5 décimas, e aqui a leitura 5 décimos. Estás a ver? Só muda o masculino para o feminino. 5 décimas, feminino, perdão, 5 décimos masculino. Até pela sonoridade consegue-se passar rapidamente de um número decimal para uma fração decimal. Ok? Lembrando que uma fração decimal é uma fração que é 10, o múltiplo 10. 10, 100, 1000, 10.000. Portanto, o denominador é 10, o múltiplo de 10. Então vamos lá continuar. Ok. Ora, temos 3 a dividir por 5 décimos. Tenho que beber um bocadinho de água, que a tosse... Perdão. Está-me a picar a garganta. Então, vamos lá. Ora, vamos lá continuar. Ora, 3. Agora, temos aqui a dividir por 5 décimos. Dividir por 5 décimos, a estratégia é, agora, multiplicar por 10 quintos. Multiplicar por 10 quintos. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso da fração. O 10 estava em denominador, pomos cá para cima em numerador. O 5 estava em numerador, perdão, passamos cá para baixo para denominador, porque aqui dividimos e aqui multiplicamos. Então vamos lá. Ora, vou passar para aqui, que é para não começar aqui a aproximar-se muito. Então vamos lá. Ora, 3 vezes 10. 3 vezes 10. E em baixo, denominador, 5. 3 vezes 10 é 30. Em baixo fica na mesma 5. E como temos aqui o número 5 e aqui temos 30, que é um múltiplo de 5, perdão, podemos dividir ambos os termos da fração por 5. Então 5 a dividir por 5, 1. 30 a dividir por 5, 6. Fica 6 em numerador e 1 em denominador, que se lê 6. Então, temos aqui o número 6. 3 a dividir por 0,5 é igual a 6. Ok? Fizemos 3 a dividir por 0,5 é igual a 6. Agora, podemos pôr aqui o número 6 e podemos agora fazer uma coisa que é uma ferramenta de alta potência na matemática, que eu lhe chamo
designo de ferramenta de alta potência na matemática, que é a verificação, que é uma capacidade que é muito frequente nós podermos aplicar na matemática, ao contrário de outras áreas de saber, que muitas vezes não é possível na matemática, muitas vezes é possível. E como é que podemos verificar aqui a nossa dinâmica? Então vou mudar aqui de cor. Podemos, perdão, podemos então fazer esta divisão. 3 a dividir por 6, se estiver tudo correto, isto tem que ser igual a 0,5. Ok? Então vamos lá. 3 a dividir por 6. Ora, há várias formas de fazer isto. Podemos fazer assim de uma forma engraçada. 3 a dividir por 6 podemos representar através de uma fração. 3/6. E agora podemos fazer aqui, por exemplo, podemos tentar obter uma fração decimal para passar logo para o número decimal. Tem essa vantagem. Então vamos aqui, por exemplo, dividir por 3. E aqui também dividir por 3. 3 a dividir por 3, 1. 6 a dividir por 3, 2. Agora, como é que podemos passar isto para a fração decimal? Que é para depois logo a seguir passar para o número decimal. Podemos multiplicar aqui por 5, porque assim vamos obter aqui 10. Já temos uma fração decimal. E multiplicamos aqui por 5 também e obtemos 5 também aqui. Ou seja, reparem, já temos aqui uma fração decimal, 5 décimos, e 5 décimos, repara no som, 5 décimos é igual a 5 décimas. 5 décimos é igual a 5 décimas. Unidades, décimas, 5 décimas. Até pelo som se passa rapidamente. Bom, o que é que acabamos de verificar? Que 3 a dividir por 6 é igual a 0,5. 3 a dividir por 6 é igual a 0,5. Portanto, tu com esta dinâmica da verificação consegues resolver aqui o desafio e consegues verificar se aquilo que fizeste está bem. Fantástico, não é? Pronto, então aqui há um aspecto também muito importante que é quando estiveres numa dinâmica de um desafio matemático, não estiveres a ver com clareza qual é o caminho, uma das estratégias pode passar a criares um cenário idêntico, mas numa situação muito simples que tu vejas, o teu cérebro rapidamente vê qual é o caminho a seguir. Ok? Então, se gostaste, clica no gosto, compartilha com outras pessoas para se beneficiarem deste conhecimento. Escreve um comentário, pode ser só uma palavra, dizer que gostei, ou outra situação que tu queiras, ou pode ser uma frase. Já sabes, tu consegues, a matemática não é difícil, ela é mal explicada. Tá bom? Então vá. Tchau, tchau.